É 27 de outubro de 1968, 21h45, em pequena cidade de Vallejo, Califórnia, onde um pesadelo se desenrola em uma típica noite de terça-feira. Um jovem casal, David Faraday e Betty Lou Jensen, estacionaram seu carro em uma estrada de terra remota, prontos para apreciar as vistas deslumbrantes do Golfo de São Francisco. Mas enquanto eles estavam no carro, ouvindo a rádio, um som chocante quebrou a paz. O som de um tiro de pistola ecoou pelo ar noturno, seguido por gritos e um carro que escorregava. O som de pneus escorregando e metal se arranhando ainda assombra os testemunhas até hoje. A cena que se desenrolou naquela noite era nada menos do que um filme de terror. Um homem de 22 anos e uma mulher jaziam no chão, brutalmente baleados e mortos. Faraday foi atingido na parte de trás da cabeça, enquanto Jensen foi atingida por vários tiros. Seu carro era um amontoado de lixo, com vidros quebrados e metal torcido por toda a parte. A noite pacífica uma vez se transformou em uma cena noturna de violência e terror. Era um crime que deixaria os investigadores confusos por anos a fio. O assassino, conhecido apenas como o assassino do Zodíaco, era uma figura misteriosa. Ele se tornaria famoso por suas cartas criptografadas e códigos, que assombrariam os investigadores e o público com sua verdadeira identidade. Ele era o mestre da manipulação e da destruição, sempre se mantendo um passo à frente da lei. Seus crimes deixariam um rastro de sangue e terror em seu rastro, alegando a vida de pelo menos 5 pessoas. Mas quem estava por trás da máscara do assassino do Zodíaco? Os testemunhas descreveram o som de um carro que se afastava da cena, mas ninguém viu o rosto do assassino. Uma mulher que afirmou ter visto o assassino disse que ele era um homem alto e magro com um bigode e um comportamento estranho. Outra testemunha relatou ter ouvido uma mulher gritando por ajuda, mas não estava claro se era Betty Jensen ou o assassino quem estava responsável. Os sons de terror e caos ainda ecoam pela várzea, um lembrete assustador dos horrores que se desenrolaram naquela noite. Mas o rosto do assassino permaneceu um mistério, escondido atrás de uma cortina de anonimato. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos mergulhar na investigação e explorar o mundo do assassino do Zodíaco. Vou levá-lo de volta ao início desta história, um momento em que o assassino do Zodíaco era apenas um fantasma, uma sombra que se escondia na escuridão. No final dos anos 1960, a Califórnia do Norte estava experimentando uma onda de crimes violentos, deixando muitos a se perguntarem se tudo estava conectado. Os crimes do assassino do Zodíaco se tornariam alguns dos mais infames da história americana. Das cartas criptografadas aos assassinatos brutais, o caso do assassino do Zodíaco é um lembrete chocante da escuridão que lateja dentro da humanidade. Nos próximos poucas semanas, vamos mergulhar na mente do assassino do Zodíaco, explorando suas motivações e a investigação que falhou em capturá-lo. O assassino do Zodíaco foi um assassino em série que assolou o norte da Califórnia nos finais dos anos 1960 e inícios dos anos 1970, e no centro desta sombria mistério está um nome que todos conhecemos, Arthur Leigh Allen. Nascido em 18 de junho de 1933, em Sacramento, Califórnia, Allen era um homem de 30 anos quando o primeiro assassinato conhecido ocorreu. Ele vivia em Vallejo, com sua esposa, Betty, e seu filho, Steven. Arthur Leigh Allen era conhecido por ser um homem quieto e sem assunção por seus vizinhos e conhecidos. Ele mantinha um baixo perfil, preferindo evitar a atenção da mídia. A vida diária de Arthur Leigh Allen era bastante ordinária. Ele trabalhava em uma loja de ferramentas local em Vallejo e passava seu tempo livre caçando e pescando. Ele também era um jogador de xadrez apaixonado e era conhecido por frequentar o clube de xadrez local. A família de Allen, incluindo sua esposa e filho, parecia ser uma família feliz, mas aqueles que o conheciam relataram que ele tinha um temperamento um pouco errático. Alguns o descreveram como sendo de humor melancólico, enquanto outros disseram que ele tinha um senso de humor seco que o tornava um conversador interessante. Quando se tratava de seu trabalho, no entanto, Allen provou ser um empregado responsável e diligente.
Um dos motivos pelos quais é difícil para os investigadores apontar Arthur Leigh Allen como o assassino do Zodíaco, apesar das numerosas conexões que eles encontraram, era porque as pessoas realmente gostavam dele. Ele tinha uma maneira de fazer amigos e era capaz de se conectar com pessoas de todas as camadas da sociedade. Os homens que compartilhavam o amor por xadrez com Allen o descreveram como sendo gentil, cortês e bem-educado. Eles o encontraram ser um bom ouvinte e uma pessoa pensativa que frequentemente ia além para ajudar os outros. Ele até tinha um talento para fazer as pessoas rirem com seu senso de humor seco e seu jogo de palavras astuto. Nos meses que antecederam o primeiro assassinato conhecido, que ocorreu em 4 de julho de 1969, houve uma mudança significativa no comportamento de Allen. Ele começou a se afastar de seu círculo social e passou mais tempo sozinho, o que preocupou sua esposa Beth. Ela notou que ele havia se tornado cada vez mais paranoico, frequentemente trancando suas portas e janelas, e iria a grandes extensões para garantir que sua casa estivesse segura. Na época, seus amigos e familiares o atribuíram a uma fase, mas retrospectivamente, é claro que a retirada de Allen era um sinal de algo mais sinistro. Em 20 de dezembro de 1968, uma noite fria em São Francisco, preparou o palco para um dos crimes mais infames da história americana. A temperatura havia caído para um baixo de 45 graus, e uma espessa névoa rolou em direção ao Oceano Pacífico. Era cerca de 8 horas da noite, e as ruas de Vallejo, Califórnia, estavam quietas. O único som era o distante zumbido da vida noturna da cidade. À medida que a escuridão se aprofundava, os residentes dessa pequena cidade do norte da Califórnia estavam prestes a acordar para um pesadelo. O dia que antecedeu o crime foi inofensivo, mas um sentimento de insegurança se instalou sobre a pequena comunidade. A vítima, o jovem de 16 anos David Faraday, havia estado ansioso para uma noite romântica com sua namorada, Beth Lou Jensen. Eles haviam planejado ir ao litoral, mas um pneu furado havia arruinado seus planos. Em vez disso, decidiram fazer uma viagem romântica ao Parque Blue Rock Springs. Eles não sabiam que sua noite idílica estava prestes a se transformar em um encontro mortal. Por volta das 8h40, David estacionou o carro em uma área isolada do parque. Enquanto eles estavam lá, uma figura emergiu da escuridão, armada com uma arma de fogo. O assassino, posteriormente identificado como o assassino do Zodíaco, abriu fogo nos jovens inocentes. David foi atingido 3 vezes, enquanto Beth Lou foi atingida uma vez. O assassino então correu de volta para a escuridão, deixando os 2 adolescentes à sua sorte. Os gritos de terror deles ecoaram pelo parque enquanto eles jaziam feridos à morte no asfalto. O aspecto mais chocante desse crime é a brutalidade com que o assassino executou o tiro. A primeira bala atingiu David no pescoço, matando-o instantaneamente. A segunda e terceira bala atingiram-no na cabeça e nas costas. Enquanto isso, Beth Lou foi atingida nas costas, com a bala cortando seu cordão espinhal. O assassino então provocou os policiais enviando uma carta criptografada, assinando com a frase ominosa: "Eu sou o que fez suas meninas gritarem". A primeira pessoa a descobrir o crime foi um grupo de adolescentes que estavam fazendo uma caminhada pelo parque. Eles tropeçaram nos 2 corpos e seus gritos alertaram os policiais. Os oficiais chegaram e encontraram a cena aterradora, com o corpo de David encostado no carro e Beth Lou jazendo perto. Os policiais imediatamente cercaram a área e uma investigação em grande escala foi lançada. À medida que a notícia do crime se espalhou, os policiais se apressaram para identificar o assassino, mas ele permaneceu elusivo. Comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? Foi um ato de violência aleatório ou havia mais por trás disso? As teorias abundam, mas a verdade permanece um mistério. A escala completa do horror ficou clara quando os policiais começaram a processar a cena do crime. Os 2 adolescentes, cheios de vida apenas horas antes, agora eram apenas vítimas de um ato de violência sem sentido. À medida que a investigação continuou, os policiais descobriram uma carta criptografada enviada pelo assassino, provocando-os com seus crimes. O palco estava pronto para um jogo de gato e rato entre os policiais e o assassino do Zodíaco, um jogo que duraria anos.
A noite de 20 de dezembro de 1968 foi apenas o início de uma saga escura e distorcida que capturaria a nação. Enquanto os policiais lutavam para identificar o assassino do Zodíaco permaneceu um passo à frente, deixando uma trilha de sangue e terror em seu rastro. Mas à medida que exploramos os eventos que se desenrolaram, começamos a montar o quebra-cabeça desse crime. No próximo capítulo, vamos mergulhar na investigação e na caça ao assassino. A pergunta é: vamos descobrir algum dia quem realmente era o assassino do Zodíaco? O policiamento primeiro respondeu aos crimes do assassino do Zodíaco em 1966 com uma série de assassinatos aparentemente não relacionados, o primeiro sendo o assassinato de David Faraday e Betty Lou Jensen em 20 de dezembro. Inicialmente, os assassinatos foram considerados obra de um imitador ou de um único agressor. Quanto mais corpos surgiam com cartas e códigos criptográficos, os detetives do Departamento de Polícia de Vallejo entraram em cena para coordenar uma investigação unificada. Seus esforços levaram à criação de uma força-tarefa e ao início de um jogo de gato e rato com o assassino. O assassino do Zodíaco faria piadas com as cartas e códigos, deixando-os em pânico para manter o ritmo. O cifrado 408, uma carta de 3 partes enviada ao San Francisco Chronicle em 1969, acabaria se tornando uma peça crucial de evidência que mudou tudo. Este código aparentemente inquebrantável havia deixado perplexos até os melhores cérebros da FBI, mas eventualmente, uma equipe de criptanalistas da Universidade do Michigan quebrou o código, revelando o nome Robert e a frase Z347. Embora o cifrado não tenha revelado a identidade verdadeira do assassino, solidificou a ideia de que o assassino estava usando códigos e cifers para se comunicar. Isso também desencadeou um renovado senso de determinação entre os investigadores para perseguir o assassino. As mensagens criptográficas continuariam a ser um marco do modus operandi do assassino do Zodíaco. Ao longo dos anos, vários suspeitos emergiram como candidatos principais para ser o assassino do Zodíaco, com o mais notável sendo Arthur Leigh Gallen, um agressor de crianças condenado com uma história de comportamento violento. Allen foi investigado extensivamente pelo detetive da polícia de Vallejo David Toshi, que acreditava que ele era o assassino, mas eventualmente, não houve evidências concretas que o ligassem aos crimes. Outros suspeitos incluíam Richard Gaikowski, um ex-editor do San Francisco Chronicle que tinha acesso aos códigos, e Roy Sullivan, um homem que havia sido investigado em conexão com um assassinato anterior. A investigação desses suspeitos consumiu horas incontáveis de tempo policial, deixando muitos a se perguntarem se estavam perseguindo o homem errado. No final, nenhum deles foi provado ser o assassino do Zodíaco. O caso contra o assassino do Zodíaco tomou um rumo quando os investigadores se fixaram em um personagem suspeito chamado Richard Gaikowski, que havia trabalhado anteriormente no San Francisco Chronicle. Por meses, a polícia passou horas vasculhando seu passado, procurando por qualquer conexão com os crimes, mas não encontraram nada concreto. Enquanto isso, o assassino real permanecia solta, continuando a enviar cartas e códigos zombeteiros. Em retrospecto, é claro que essa pista desperdiçou tempo valioso, permitindo que o assassino do Zodíaco permanecesse um passo à frente da lei. Em uma revelação chocante, o FBI finalmente resolveu o caso infame do assassino do Zodíaco, e o mestre-máquina por trás dos brutais assassinatos é ninguém menos que Arthur Leigh Gallen, um pedófilo condenado. Esta reviravolta foi revelada após um reexame minucioso dos arquivos do caso frio e novas evidências de DNA. O DNA de Allen se alinhou com o DNA encontrado no famoso cifra de 340 símbolos, uma peça-chave de evidência no caso. O cifra foi pensado como um criptograma criado pelo assassino, mas pode ter sido na verdade uma armadilha. Esta revelação deixa muitas perguntas sem resposta sobre a identidade verdadeira do assassino. Apesar das evidências de DNA, alguns especialistas ainda questionam se Arthur Leigh Gallen era o verdadeiro assassino do Zodíaco.